acompanham a BRTV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. Eu sou Joyce Hasselman e trago para vocês aqui do Brasil as principais notícias do dia. Hoje, uma notícia para se comemorar, né? Pelo menos em parte aí, houve um crescimento do PIB e eu vou detalhar para você os detalhes em instantes. No lado da política, o assunto no Brasil é o foro privilegiado ou o fim do foro privilegiado. Questão discutida tanto no Senado quanto no Supremo. E o governo vive momentos de tensão com uma eventual delação de Rodrigo da Rocha Loures, o homem da mala, que pode ser preso a qualquer momento. Todos os detalhes para você a partir de agora. Vamos lá, começando pela notícia boa aqui no Brasil. Um levantamento mostra que o PIB brasileiro cresceu 1% no primeiro trimestre do ano. Num mar de notícias ruins, essa boa notícia para a economia foi o suficiente para fazer o governo comemorar. O presidente da República, Michel Temer, saiu tuitando. O ministro da Fazenda, o Meirelles, também tuitou, disse que é uma data histórica. O Michel Temer disse que a recessão acabou, que a gente tem que comemorar e ponto final. Bom, de fato, temos que comemorar esse bom número da economia, porque a gente tem aí praticamente 8 avaliações, né, diretas de queda no PIB. E a gente tem pela primeira vez um número positivo desde 2014. Mas é preciso entender um pouquinho como é que se desenha esses números dentro da economia, porque não dá para fazer o comparativo, por exemplo, do primeiro trimestre do ano com o trimestre anterior, né? Como é que se leem esses números? Como é que esses números devem ser lidos dentro do cenário econômico? Você compara o primeiro trimestre deste ano, 2017, com o primeiro trimestre do ano passado. Por que o comparativo tem que ser do trimestre para o trimestre relativo do ano anterior? Justamente por causa das tendências da economia e do tipo de produção que vai influenciar naquele PIB naquele determinado momento. Do que eu estou falando, gente? A cada primeiro trimestre do ano entra nessa conta o setor agrícola brasileiro. Se o setor agrícola, se a produção agrícola, o agropecuário vai mal, então certamente o PIB vai sentir e o PIB vai ter uma tendência de queda. O setor agrícola nesse primeiro trimestre teve aí uma produção estrondosa, um aumento de 13,4%, é muita coisa. Então essa safra, que foi uma super safra, fez o PIB dar uma elevada, empurrou o PIB para cima. Mas quando se compara esse primeiro trimestre desse ano com o do ano passado, aí a diferença é muito menor, os números são muito mais tímidos, mas ainda assim nós temos que comemorar. Então são dois puxadores aí dos números que levaram o PIB brasileiro para cima. O setor agrícola, como eu disse para você, 13,4% de alta, e a exportação 4,8%. Foram os dois setores aí que empurraram o PIB brasileiro e que estão fazendo aí que o governo tenha um discurso positivo em meio a tanta tendência e a tanta notícia ruim aqui no Brasil, em especial quando o assunto envolve política. O que deve acontecer aí para os próximos trimestres? A avaliação do PIB é feita trimestralmente. Então, a gente deve ter um recuo menor. Não é que nós tenhamos um crescimento estrondoso. Não. A gente está deixando de diminuir e não crescendo a passos largos. O que, repito, já é uma boa notícia, mas não é para o governo soltar fogos como tem acontecido, mas sim temos aí uma notícia positiva na área da economia. Ontem também teve uma notícia positiva no Brasil, que foi a redução, mais um ponto de queda na taxa Selic. O Banco Central anunciou essa redução, mas também já informa aí que vai tirar o pé do acelerador em relação à redução da taxa básica de juros aqui no Brasil, justamente porque o momento de política é de muita, mas muita incerteza, a gente não sabe como é que a coisa vai se desenhar em relação ao governo Michel Temer, então nem ele mesmo sabe. Temer sai, Temer fica, o tapete dele vai ser puxado, vão caçar a chapa no TSE, não vão caçar a chapa no TSE, vai ter julgamento no STF, não vai ter julgamento no STF. O presidente Michel Temer teve aí uma derrota
no STF, pelas mãos do ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato, em relação ao depoimento, né, dele, porque o Fachin autorizou que ele prestasse um depoimento à Polícia Federal sobre esse caso todo envolvendo as gravações feitas pelo Joesley Batista, dono da JBS, né, que encrencam aí o presidente da República. O presidente pediu para não fazer tal depoimento até que houvesse a perícia da gravação. O ministro Luiz Edson Fachin não aceitou ontem, disse que não, que ele pode inclusive se dar o direito de permanecer calado, mas que ele tem que responder. Outro ponto, né, que está atormentando aí a alta cúpula do governo é a boca de Rodrigo da Rocha Loures, né? O Rodrigo da Rocha Loures é o homem da mala, aquele que era assessor especial do Michel Temer e que foi pego carregando, né, recebendo uma mala com $500 mil. Ele estava em Nova York, o pedido de prisão dele não foi aceito, mas ele pode ser preso a qualquer momento, até porque ele perdeu o foro privilegiado. O governo tentou fazer uma jogada para manter o foro privilegiado do Rodrigo da Rocha Loures e ver se ele se acalmava um pouquinho, se não fazia uma delação, mas não deu certo, porque o governo não combinou com os russos, né? Então, o Michel Temer fez uma troca de ministros, né? No final de semana ele tirou o ministro da Justiça, Osmar Serralho, que é deputado do PMDB, e colocou o ministro Torquato Jardim. E ofereceu a Osmar Serralho o Ministério da Transparência, que era onde estava o Torquato, quer dizer, uma troca de cadeiras. Como não houve uma combinação prévia com o Osmar Serralho, o Osmar Serralho simplesmente disse não. E deixou o governo ali com aquela cara de o que eu vou fazer agora, né? Quando Osmar Serralho disse não ao ministério, ele voltou hoje para a Câmara dos Deputados. Isso significa que ele empurrou para fora o suplente, que é ninguém mais, ninguém menos que o homem da mala, o Rodrigo da Rocha Loures, que agora, sem mandato, também não tem foro, e sem foro aqui no Brasil é muro. A possibilidade, né, dele ser preso é muito alta, e com isso também uma pressão, né, em cima dele por uma delação premiada. Ele quer fechar o acordo de delação para ver se reduz aí o seu tempo de cadeia. E com isso o governo vive um momento também tenso nessa crise política brasileira. O outro assunto que está dominando a pauta aqui no Brasil é a questão do foro privilegiado. Sim, essa lambança que existe só no Brasil, são 33 mil pessoas que têm o foro, 1000 cargos, né, que têm o foro privilegiado. Isso não acontece, imagine, nos Estados Unidos, aí da onde você está me vendo, aconteceu uma sandice dessa, mas aqui no Brasil é assim que é. Então todo mundo tem foro, senador, deputado, ministro, juiz, é uma confusão. E aí tem duas discussões. Uma que acontece hoje ainda, está acontecendo no Supremo, para restrição, a limitação do foro para deputados e senadores. Então, qual é a proposta do ministro Barroso? Ele já votou favoravelmente, hoje os outros ministros devem seguir, pelo menos a maioria deve seguir o voto aí do Barroso. Ele diz o seguinte, olha, o foro por prerrogativa de função vale para crimes que tenham a ver com a função, né, ou seja, a função do parlamentar e durante o mandato. Hoje não é assim. Hoje, se um parlamentar bate carteira, mata alguém, é pego em tráfico de drogas ou qualquer outro crime, ele vai para o STF. Quer dizer, ele tá protegido pelo foro privilegiado, e no STF a coisa é muito mais lenta, a gente sabe disso, né? Então, mesmo que o crime nada tenha a ver com o mandato, com a função dele, como, por exemplo, o Rodrigo da Rocha Loures, né? O deputado que foi pego com a mala de dinheiro, não é função de deputado carregar a mala de dinheiro, levar R$500 mil em propina, mas ele foi lá e pegou, né? Então, isso cairia para a primeira instância. Lá no Senado, a PEC é um pouco mais, uma proposta de emenda à Constituição, um pouco mais ampla, e tiraria o foro de todo mundo. Seria mais ou menos um toma lá da cá, uma resposta para o judiciário que tem foro privilegiado, inclusive o pessoal do Supremo. Então o Senado falou, quer mexer no nosso foro? Então a gente vai mexer em todo mundo. Mas lá no Senado foram feitos remendos a essa PEC com certas pegadinhas. Então não é bem assim que o foro cai para todo mundo. Não. Eles colocaram, por exemplo, ali 2 remendos, né, que estão em discussão no Senado. O primeiro remendo é que, mesmo que um juiz de primeira instância decrete a prisão de um parlamentar, isso teria que ser remetido para uma corte superior, né? Isso está em discussão. E o outro remendo é o remendo que diz o seguinte, olha, o juiz pode até mandar prender, tanto em primeira quanto em segunda instância, mas o Congresso tem que votar se aceita ou não a prisão, o relaxamento ou não da prisão, ou seja, o juiz pode pegar lá e colocar um parlamentar atrás das grades,
condená-lo a 20, 30 anos de cadeia, e o Congresso vem e diz não, o juiz pesou a mão, vamos condená-lo só ao regime domiciliar, né, ou vamos tirá-lo da cadeia. Quer dizer, uma aberração jurídica, mas que está em discussão no Congresso Nacional. Então a gente vai ter aí os próximos dias quentes aqui na política brasileira. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, obrigada pela companhia de todos. Na semana que vem tem mais informações direto do Brasil para você que acompanha a BR-TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. Informações comigo, Joyce Hasselman. Tchau. Meu nome é Saulo Casal e eu vou ensinar você a falar inglês. Are you up for the challenge? Let's go! This video, this class is for advanced students. And that's why I'm speaking in English only, because I hope and I suppose that you're understanding the words that are coming out of my mouth right now. Right? I hope you do. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Olá, sou Kleber Menezes, sou de Ipatinga, Minas. Fique ligado na BR-TV, novo canal de televisão para brasileiros nos Estados Unidos. Forte abraço, fiquem com Deus. Tamo junto.